Neste quinto vídeo, então, nós vamos concluir aqui o nosso tema, se a terra será destruída ou será transformada no paraíso. Vocês puderam ver nos vídeos anteriores aí quantas contradições, né? Os ditos eruditos, né, professores de Bíblia, eles entram acerca desse assunto. Para nós, testemunhos de Jeová, não resta nenhuma dúvida de que o propósito de Deus de transformar a terra no paraíso e encher de pessoas perfeitas sempre esteve de pé. Jeová não desistiu porque o primeiro casal frustrou ou não correspondeu como Jeová realmente quis no início. Então nós vamos ler aqui algumas passagens, além desse raciocínio que estamos fazendo com você, que deixa muito claro que a terra nunca será destruída. Por quê? Porque Jeová deu garantias que fará isso. Uma delas está aqui no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 21. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Gênesis 8, 21. Olha o que Jeová disse a si mesmo, no seu coração, e fez com que Moisés mais tarde registrasse, né, os seus pensamentos. Olha, diz assim, ó: Jeová começou a sentir um aroma agradável. Então Jeová disse no seu coração, Jeová disse para si mesmo, não disse para ninguém: nunca mais amaldiçoarei o solo por causa do homem. Essa é a primeira garantia que nós temos. Pois a inclinação do coração do homem é má desde a sua juventude. Veja a segunda garantia e mais convincente ainda: e nunca mais destruirei todos os seres vivos assim como fiz. Então preste bem atenção nesse raciocínio. Se Jeová destruísse ou permitisse que o homem destruísse a terra em algum tempo, como que ficaria essa promessa que ele fez a si mesmo de nunca mais destruir os seres vivos? Porque, como nós sabemos, o dilúvio ele acabou com a vida de muitas espécies, né? Só sobrou aqueles que estavam na arca, né? Muitas vidas foram perdidas. Agora Jeová, ele tensionou, deixou muito claro que nunca mais ele faria uma destruição tão grande em massa como ele fez. Ou seja, a próxima destruição, inclusive, que aguardamos no futuro, que é o Armagedon, não há garantias de que os animais serão destruídos, mas apenas os maus serão destruídos. Evidentemente que talvez um ou outro seja ferido, mas o propósito, claro, de Jeová é de nunca mais destruir em massa todos os seres vivos como ele fez. Se a terra for destruída, onde ele colocará então os animais vivos que existem em toda a terra, né? Os pássaros? Será que ele vai levar para algum planeta e depois levar para outra terra, como defendem alguns que acreditam que haverá uma outra terra parecida com essa? Evidentemente que não. Então o que Jeová fará é destruir as pessoas impenitentes, os pecadores, né? Aqueles que se rebelam contra ele, mas ele preservará toda a sua criação quando ele no futuro destruir, né, todos os ímpios, conforme ele promete na Bíblia. Então este relato já é mais do que suficiente para deixar claro para nós que a terra, ela durará para sempre, ela não será destruída. Mas vamos ler outros, né? Vamos ler outros. Por exemplo, o livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 5, nós temos uma garantia. A Bíblia toda é inspirada por Deus, né? Isso aqui não são palavras humanas, mas são palavras de Jeová. Olha aqui, ó. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Notaram? Se a terra permanece para sempre, então ela voltará a ser um paraíso. Ela não será destruída. A Bíblia deixa isso muito claro para todos nós, né? Outro relato que nós temos está aqui no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 18. Isaías, capítulo 45, versículo 18. 45, 18, está aqui, ó. Então, o texto diz assim, ó: pois assim diz Jeová, o Criador dos céus, o verdadeiro Deus, aquele que formou a terra e que a fez, aquele que estabeleceu firmemente, que não a criou simplesmente para nada, ou seja, para ser vazia, né? Mas a formou para ser habitada. Eu sou Jeová e não há outro. Está aí, ó, garantia de Jeová. Então Jeová formou a terra para ser habitada. Então nós temos aqui mais uma garantia de que o propósito de Deus está de pé ainda em encher a terra de humanos perfeitos, evidentemente,
para poder desfrutar de um paraíso que será restaurado, como também de louvá-lo por toda a eternidade, né? Não tem como nós falarmos do paraíso na terra sem associar também um pouco da esperança celestial. Vamos falar um pouquinho aqui, por exemplo, olha, o que a Bíblia fala? Quando Jesus ele governar durante os 1000 anos sobre a terra, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. 5, 9 e 10. Eu vou destacar só o ponto final aqui, depois você pode congelar o vídeo e ler o versículo inteiro, né? Aqui está falando do Cordeiro, etc., que comprou pessoas para Deus, né? E estas serão reis sacerdotes com eles. Olha lá. E o que Jesus fará com aqueles que forem escolhidos para viver com ele no céu? Ó. E eles reinarão sobre a terra. Reinarão sobre a terra. Quanto tempo reinarão sobre a terra? Isso aqui vai totalmente contra o conceito de que a terra será destruída. Aqui no versículo Apocalipse, capítulo 20. Aqui no versículo 6. Ó. Quanto tempo eles reinarão com Cristo? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eles reinarão com ele durante os 1000 anos do milênio. Então Jesus Cristo, junto com aqueles escolhidos por Jeová, que se sentarão em tronos ao lado dele, né? Vamos falar aqui de forma breve, são 144 mil, estes formarão um reino perfeito, maravilhoso, que verterá bênçãos sobre toda a terra e sobre toda a sociedade humana que aqui estará, né? Que são as pessoas leais a Jeová e a Cristo. Então, essas pessoas serão conduzidas à perfeição durante o reino milenar de Cristo. E a terra voltará a ser um paraíso, né? Porque, do contrário, nós teríamos que admitir que o governo de Cristo seria um fracasso, né? Como no segundo vídeo nós apresentamos para vocês, né? Né? O pessoal da Assembleia de Deus, eles acreditam até que a terra será um paraíso durante o reino milenar, mas no fim, Jeová destrói tudo o que Jesus Cristo fez, né? Uma espécie de entregar, é uma forma de entregar um atestado de incapacidade para Jesus Cristo, né? Nós não acreditamos nisso, né? Acreditamos que o governo de Cristo realmente será perfeito e duradouro, né? Então nós temos aqui alguns exemplos que deixam muito claro que a terra será um paraíso, não será destruída, será preservada e será cuidada com muito carinho, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, ó. Nós temos aqui também no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, um texto que mostra que Jeová tem ciúme da terra. Olha aqui, ó. Mas as nações ficaram iradas. Aqui é um resumo dos acontecimentos, né? E veio a tua própria ira e o tempo determinado para os mortos serem julgados, para recompensar os teus escravos, os profetas, bem como os santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes. Aqui que é o ponto final que eu quero destacar para vocês. E para arruinar os que arruinam a terra. Algumas Bíblias dizem destruir os que destroem a terra. É a mesma coisa. Bom, se fosse do propósito de Deus que a terra fosse destruída ou arruinada, por que ele arruinaria aqueles que estão arruinando a terra? Não teria o menor sentido, né? Essas pessoas estariam apenas adiantando o serviço que o próprio Jeová fará. No entanto, a Bíblia diz o contrário. Diz que Jeová ele vai destruir ou arruinar aqueles que arruinam ou destroem a terra. Por que ele fará isso? Ele fará isso porque o seu propósito é bem diferente daquilo que muitos evangélicos principalmente acreditam, né? Que a terra será transformada num paraíso, segundo o que ele planejou no início, e os humanos realmente serão perfeitos vivendo aqui. E o que vai nos dar um apoio ainda, só para nós concluirmos aqui, é o livro de Mateus, capítulo 6. Certamente Jesus conhece a mente de Jeová e nos ensinou a fazer esse pedido aqui ao nosso Pai Celestial, Jeová. Se Jesus tivesse ciência de que a terra seria destruída, será que ele nos ensinaria a pedir o reino de Deus, por exemplo? Ó, venha o teu reino e seja feita a tua vontade como no céu, assim também na terra? Se a terra há de ser destruída, por que nós pediríamos o reino de Deus, o reino de Jeová? E que a vontade de Jeová seja feita
aqui na terra se a terra fosse consumida ou fosse destruída? Não teria o menor sentido. Jesus estaria aqui nos ensinando a pedir uma coisa que nunca se cumpriria, não é verdade? Então está aqui mais um raciocínio claro para você, que está vendo o vídeo aí, de que o propósito de Deus de transformar a terra num paraíso ainda está de pé. Muito embora o primeiro casal ele não tenha correspondido exatamente como Jeová havia pretendido, né? Mas por meio de outros humanos leais e por meio do governo celestial de seu filho, que ele encabeçou como principal rei, a terra realmente voltará a ser um paraíso e poderemos desfrutar dela por toda a eternidade, louvando o nosso maravilhoso Deus, Jeová.